Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Semeando a Psicologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Dayana dos Santos. Já fazia alguns dias, não é mesmo, que eu não aparecia, que eu não gravava nenhum vídeo. Inclusive eu peço desculpas a vocês, tá bom? Estou um pouco corrida, tive aí algumas questões familiares, mas agora estou de volta, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre fobias específicas, tá? Então, o que é uma fobia específica? Acredito que algumas pessoas conheçam, né? Outras pessoas que possivelmente tenham esse transtorno, ou você mesmo pode ter esse transtorno e muitas vezes não sabe o que é, tá? Então, uma fobia específica é um transtorno de ansiedade, faz parte ali dos transtornos de ansiedade. No vídeo, em um dos vídeos anteriores, eu expliquei para vocês, né, quais eram os transtornos de ansiedade. Então, existe aí ansiedade generalizada, transtorno do pânico, tem fobia específica, enfim, tem aí alguns tipos de transtornos de ansiedade, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre fobia específica. Então, o que é a fobia específica? É um medo exagerado, acentuado, persistente, irracional ao estímulo fóbico. Esse estímulo fóbico pode ser uma situação ou um objeto, tá? Então, quando a pessoa está exposta a esse estímulo fóbico, normalmente é provocada ali uma resposta de ansiedade. A ansiedade é uma coisa biológica a todos nós, tá? Só que no caso de uma pessoa que tem a fobia específica, é uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade além daquilo que é o esperado, tá? Então a pessoa ela tem ali reações além do que é o natural, ok? Então, a ansiedade ela é caracterizada por reações fisiológicas, que pode ser taquicardia, que é o coração fica muito acelerado, sudorese, muito suor, às vezes está frio e a pessoa está suando, tremores nas mãos, no corpo, sensação de desmaio, desconforto abdominal, a pessoa às vezes chora muito. Então, existem aí diversas reações fisiológicas, tá? E junto com as reações fisiológicas, vem o medo ali de perder o controle, às vezes medo de morrer, medo de não dar conta da situação. Existe também o rubor facial, que é ficar com o rosto muito vermelho, mas não por conta do calor. Tudo isso é provocado quando a pessoa ela se depara ali com o objeto ou com a situação fóbica. E quais seriam essas situações ou esses objetos? Por exemplo, uma pessoa pode ter medo de avião ou pode ter medo de voar. Uma pessoa pode ter medo, por exemplo, de agulha, tomar injeção. Uma pessoa pode ter medo de animais diversos, ou insetos, né? Ter medo de ratos, barata, aranha, mariposa, passarinho, enfim. Aí pode ser N, N animais, vários animais que eu não vou conseguir descrever todos aqui, tá? A pessoa ela pode ter medo de sangue, por exemplo. Então percebam que é uma situação ou um objeto específico. Não é um medo de vários objetos, é de uma coisa específica, tá? Então, por isso que o transtorno é denominado de fobia específica, porque é o medo irracional de uma coisa específica, certo? Normalmente, quando a ansiedade ele é muito acentuada, ali numa crise de ansiedade, a pessoa pode desencadear, por exemplo, o transtorno do pânico, tá? E sentindo-se muito mal. Então, quando ela desencadeia o transtorno do pânico numa situação de ansiedade, ela pode se sentir muito mal e, às vezes, ter a sensação de morte, porque essa é uma das características principais do transtorno de pânico, tá? Sensação de morte, medo de não ter controle ali das reações fisiológicas, medo de não ter controle do próprio corpo, por exemplo, passar tanto mal fisiologicamente e sentir que ela vai morrer,
tá? Então, isso pode acontecer. E quando isso acontece, quando, por exemplo, ela desencadeia um transtorno do pânico numa situação de ansiedade, por conta de um objeto, de uma situação fóbica, isso pode reforçar, esse episódio de pânico pode reforçar o pensamento disfuncional dela de que a exposição ao estímulo aversivo, né, seja ele avião, animal, inseto, enfim, a exposição a esse objeto, a essa situação que é fóbica para ela, pode realmente representar ali um risco de vida, fazendo com que isso se torne ali um ciclo, né? Ou um efeito bola de neve. Então a pessoa tem medo do objeto ou da situação, e aí ela tem uma série de reações fisiológicas, desencadeia ali um transtorno do pânico, tem a sensação de morte, e aí, consequentemente, ela pensa que ela está sentindo tudo isso porque realmente o objeto, se for o objeto ou a situação, vai fazer com que ela morra, por exemplo, tá? E aí acaba virando um ciclo, porque aí ela evita, né? Então, é comum que as pessoas evitem a situação ou se esquivem da situação, tá? Então, o que fazer quando uma pessoa tem um transtorno de fobia específica? O aconselhável é que essa pessoa busque auxílio de um profissional, tá? Porque sozinha é muito difícil conseguir lidar com isso, muito difícil a pessoa conseguir identificar os pensamentos disfuncionais que ela tem acerca dessa situação. Então, normalmente ela evita a situação, isso acaba prejudicando, por exemplo, porque às vezes ela quer fazer uma viagem que é mais demorada e aí não pega o avião porque tem medo de que aconteça alguma coisa ou porque o avião desencadeia todas essas reações fisiológicas que não são agradáveis, e aí ela evita. Ou, por exemplo, a pessoa tem medo de agulha, injeção, e aí fica sem tomar uma vacina, por exemplo, que é importante. Recentemente tivemos aí a crise de febre amarela, então as pessoas tomaram a injeção contra a febre amarela. Então, a vacina, desculpa. Então, uma pessoa que tem uma fobia específica de agulha ou de sangue, talvez ela não consiga tomar a vacina, né? E aí vira um ciclo. Então, o ideal mesmo é que essa pessoa busque ajuda de um profissional de sua confiança, um psicólogo, uma psicóloga. Aí a pessoa pode escolher o sexo, né? Homem ou mulher, porque ambos são capacitados para atendê-la, para atender essa pessoa, porque sozinha ela não vai conseguir, é muito difícil. E vocês, pessoal, não precisam sofrer sozinhos, né? Busquem ajuda de um profissional, busquem psicoterapia, porque eu tenho certeza que aos poucos esses sintomas vão sendo diminuídos com a ajuda de um profissional, porque ele é capacitado, ele vai te orientar a identificar esses pensamentos errados que vocês têm acerca dessas situações, vão te ensinar aí algumas técnicas que vocês poderão fazer em sessão ou na vida real mesmo, na própria situação. Então, vale a pena você buscar a ajuda de um profissional, porque ter medo é natural, mas um medo irracional, um medo tão intenso que acaba atrapalhando a vida, já não é normal, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima!